Olá, estamos em mais um Pátio Cast. Hoje temos uma convidada especial que ilumina os nossos corredores com a sua energia confiante, simpatia. Ela é mãe da Emanuele, head de pessoas na 79 Group. E se você acredita em milagres, prepare-se para se inspirar com a história da Rose Campos. Bem-vinda! Bem-vinda, Rose. Muito obrigada, gente. Que honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, tá? É um prazer participar do Pátio Cast hoje com vocês. Obrigada. O Rafa pensou um tempo atrás já na Rose, mas eu lembro que foi uma conversa já tem uns meses que a gente sentiu vontade de falar com você. Acho que não sei se foi depois de uma gravação, a gente viu ela ali embaixo. Que bom ter você aqui presente. Eu também, sou muito grata. Vamos lá então, Núbia, para o nosso primeiro momento. Aqui a gente normalmente costuma falar sobre a história do convidado, certo? É verdade, a gente então, sempre... Vou dar o prazer para você continuar a começar hoje, embora eu estou com o seu microfone hoje, você permitiu ficar com o microfone preferido, mas você não pode é meu começar. Microfone preferido, gente. Mas, gente, como que é? As nossas telespectadores, internautas que nos acompanham vão entender como mulher, que às vezes ali pode ter um ângulo melhor. Vocês estão vendo o Rafael ali. E Rose, como está o ângulo ali? Você está vendo ali na produção, tá perfeito, tudo certo? Gente, tá ótimo. Então, Rose tá aí. Olha, então vamos lá, Núbia. Rose, a gente quer que você conte um pouco pra gente como que é o seu papel hoje como head de pessoas. Maravilha. Bom, na verdade tem vários departamentos no head, né? Na verdade ele é a parte estratégica do gestão de pessoas. Então eu não faço trabalho direto, mas eu faço a consultoria, busco soluções e passo isso para as pessoas que eu presto serviço. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade em contratar um cargo, tem dificuldade de ler um perfil. Essas coisas, treinamento, montar processos. Então, toda essa parte é comigo. Não, ótimo. E conta pra gente como é que a Rose chegou até aqui, de onde a Rose veio. Nossa, é uma longa jornada, né? Para chegar até aqui foram 10 anos. Então, no primeiro momento, eu iniciei minha carreira na área administrativa mesmo, auxiliar administrativo, mas eu sempre fui muito curiosa. E o meu primeiro emprego de peso mesmo na minha carreira foi uma incorporadora no interior, que se chama FB, ainda existe, é um grupo bem grande. E lá eu tive algumas oportunidades de experimentar o mundo corporativo. Aqui em Mato Grosso mesmo. Mato Grosso. Na verdade, os sócios... Você é mato-grossense? Sim, embora meus documentos digam que não. Olha... Mas documento eu sou goiana, tá? Goiana! Mas eu nasci em Nova Chavantina, perderam, então... Goiás. Perderam. E aí, os CEOs da empresa são do Rio de Janeiro. E aí eu gostei muito dessa área, sabe? De trabalhar na parte corporativa da empresa, de você poder ajudar na gestão, trazer ideias, soluções, inovações. Isso foi o que me encantou. Mas eu fiquei um pouco cansada dessa rotina muito puxada, estressante. Eu nem era mãe ainda, então... Eu resolvi mudar de carreira. Falei, vou pegar uma coisa mais leve. Eu queria ser só secretária. E já era formada e tudo mais, mas eu queria ser só secretária, porque na minha cabeça, o serviço acabava no final do expediente, eu ia para casa, eu ia desligar a cabeça, eu ia descansar. Faz sentido? Faz. Se não fosse o Hemodonto, né? Porque eu encontrei uma galera que estava começando dar o start, né, no negócio deles. E isso foi muito bacana. Então, eu comecei a trabalhar com eles, de fato, como recepcionista. Mas eu cheguei num momento em que eles precisavam dessa colaboração, sabe? Dos ajustes de processo. Eu sempre falo assim, a minha cabeça é processo. Então, quando eu chego no ambiente, eu tento imaginar o que pode otimizar as rotinas, na organização, tudo que pode facilitar essa fase, assim, tipo, o olhar mesmo estratégico do processo. Então, eu cheguei, não tinha reunião, não tinha, sabe, essa parte da organização, estrutura. Uhum. E eu sempre falo para eles, assim, que era muito importante a nossa comunicação estar bem alinhada. E aí foi o primeiro momento que eu levantei uma bandeira que mudou toda a minha história para chegar até aqui. Que foi, falei assim, gente, a gente precisa se falar, a gente precisa fazer reunião, eu preciso registrar para a gente combinar.
O Francisco fala, né? A primeira pessoa que levantou a bandeira da comunicação foi a Rose. E eu costumo falar que a chave do sucesso de qualquer negócio, antes da pessoa, é a comunicação. É a base de tudo. Não adianta você contratar uma pessoa e você não souber dar as coordenadas, né? Então... Francisco é se eu não me engano, o CFO da instituição que você é parceira. Isso, exatamente. Então, e aí ele percebeu essa minha habilidade com essas estruturas, olhar processo e tudo mais, e foi me dando algumas oportunidades. Mas, em 2017, eu tive que fazer uma pausa em toda essa história, porque eu sofri um acidente. Então, e aí nesse período foi bem conturbado, mas eu mudei a minha trajetória, mudei o jeito de trabalhar, e aí eu tive um outro olhar também para a vida. Quando eu falo do acidente, eu falo que o choque foi na alma, então... E aí eu mudei também a forma de trabalhar, e eu passei a prestar serviço ao invés de estar como CLT. E aí, é isso. Não, hoje estou aqui. A gente quer entrar, inclusive, nesse tema, que foi uma das histórias mais marcantes da sua vida, né? Um recomeço, né? Sim. Um pouquinho antes, posso voltar um pouquinho antes? Claro. Eu soube de uma passagem sua por São Paulo. Né? Você morou em São Paulo. Morei. Me fala um pouco da sua experiência. Os meus pais são separados desde que eu me entendo por gente. E quando eu fiquei adolescente, eu tinha essa vontade de conhecer a minha família paterna. Eu falo que é a minha identidade paterna, né? Eu tive isso, mas de alguma forma. Acho isso muito bonito. Sim. Quem vai atrás da Sim. família. E eu tive uma surpresa muito boa, porque eu não tinha convivido com eles até os 15 anos de idade. E eu falo que hoje eu tenho 2 famílias. Inclusive, semana passada eu estava com eles. E eu falo assim que foi um presente mesmo, sabe? Poder conhecer o meu pai. E aí eu fui para estudar e tudo mais. Eu morei alguns anos lá até terminar os estudos. E aí minha mãe ficou doente e acabei voltando por esse motivo. Eu lembro quando a gente conversou rapidamente num dia de confraternização... essa sua coragem da Rose, Sim. menina, né, adolescente, que era do interior. Então, não em tempos distantes, porque você é jovem, que ficou mais restrita numa vida realmente, não sei se você pode falar rural, assim. Sim. E vai para São Paulo? Da onde vem isso? Eu tenho o maior orgulho de falar disso, porque realmente, sabe, eu cresci num ambiente muito familiar, mas muito simples, muito humilde. A gente morava na fazenda que não tinha energia, não tinha essa parte de estrutura muito bem organizada. Então, eu estudava a 12 quilômetros de casa. Andava de ônibus para ir até a escola. Muitas vezes o ônibus quebrava, a gente tinha que ir a pé para casa. Aquele meme dos nossos avós, você viveu, então. Exato. Aí eu falei... Só montanhas, rio, eu falei, chegar na aula. Quando chegou esse Reels para mim, eu encaminhei para minha irmã, né? Falei, cara, e quando essa história é a nossa? Falei, fica difícil não dar risada. Porque parece, assim, muito distante. Eu ouço muito o pessoal contar a história de avós e tudo mais, né? Mas realmente foi a minha história. E... como eu disse, os meus pais separados, aí aos 15 anos eu tive esse interesse em ir atrás, sabe? Além de me conectar com a minha família, a oportunidade de poder estudar, conhecer outras coisas que até então não tinha acesso por conta do meio, né? E isso me trouxe grandes oportunidades, assim. Eu falo que a coragem me fez colher bons frutos até aqui. Sempre foi assim, tipo, coragem mesmo. Mas deu um friozinho na barriga. Claro! Gente, peguei um ônibus pra ir até lá. Eu não conhecia meu pai, não conhecia ninguém da família dele. Eu desembarquei em um lugar que eu tinha que saber a roupa da pessoa pra poder ir com ele. Era isso. Na época era muito essa tecnologia de WhatsApp, essas coisas. Pensa, eu tinha 15 anos, né, gente? Então, não tinha. Aí era assim. História, não? Muito. E agora sim, por falar em histórias bacanas e impactantes, né? Do acidente. Foi um choque na alma. O que aconteceu? Nossa, falar disso, gente, é relembrar muitas coisas fortes. Eu sofri esse acidente em 2017, outubro de 2017. Então, eu tenho 2 datas comemorativas na minha vida, tá? Eu falo que eu nasci de novo. Eu tava bem cansada, assim, de rotina mesmo, né? Precisando tirar uns dias para descansar. E eu fui até a fazenda da minha mãe, que fica a 100 quilômetros de Nova Chavantina. Não sei se vocês conhecem. Interior de Mato Grosso também.
E lá tem uma rede de alta tensão que chega muito próximo da casa da minha mãe. E eles tinham uma comunicação por celular rural. Conhecem? Esse não. Ele parece um telefone fixo, mas ele tem uma antena interligada sim, nele. Sim. Às vezes tá nos carros também, né? Só que essa antena... Lembra aquelas antenas antigas de TV? O celular dos anos 90, que era um grandão assim. Só que esse, tipo, o que era chamativo nele era a antena, que parecia realmente antena de TV antiga. E tinha que movimentá-la quando o sinal ficava ruim. E eu pedi ajuda do rapaz que estava lá trabalhando para minha mãe, pra gente conseguir achar o sinal. E eu já estava indo embora, eu já tinha ficado uma semana e era o meu último dia lá. Eu estava só tomando café com a minha mãe e já ia voltar para casa. Isso era 7h30 da manhã. Eu levantei, pedi para minha mãe fazer um chá, que eu adoro. Falei, mãe, faz um chá para mim. Manuzinha acordou. E já aí tinha ela. Já tinha. Manu estava com 4 anos, foi em 2017, né? Então já tinha ela. Pus ela na mesa para tomar café da manhã e falei, vou mexer com o celular. Eu lembro de olhar para trás e ver a fumacinha do chá saindo assim da chaleira, sabe? E eu tenho essa memória muito forte. E aí eu saí para fora arrumar o telefone da minha mãe e recebi a descarga de alta tensão. Hoje a gente consegue entender um pouco mais o que aconteceu. Como a rede de alta tensão, ela chega muito próximo da casa... E o rapaz movimentou a antena, então passou por indução. Essa descarga tem 13.850 volts. Então, eu estar aqui hoje, literalmente, é um milagre. E na hora que eu sofri o acidente, eu tenho uma sensação, assim, de que eu vivi alguns segundos em câmera lenta. Tipo, igual no filme, assim, que passa... Eu vi numa matéria, você comentou que como se a queda também fosse em câmera lenta, né? Tudo assim, geralmente filme registra isso muito bem, né? Uma coisa grave que tá acontecendo faz em câmera lenta. Foi exatamente assim, exatamente isso. E dá tempo da gente pensar. O que eu pensei assim, cara, o que tá acontecendo comigo? O que foi isso aqui? Literalmente a vida passa num filme. Exatamente. E quando eu ouvi o barulho do choque... eu entendi que eu estava recebendo uma descarga elétrica. E o rapaz, eu não conseguia falar, me mexer e tudo mais. Eu não sei falar para vocês quantos segundos eu fiquei ali sofrendo a descarga, mas foram alguns segundos. O suficiente para queimar 25% do meu corpo. Isso de forma externa, obviamente, né? E tudo que eu pensava é que eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro médico, eu já pensava na solução. E aí... processual. Arroz e processual já apareceu. Pensando como que eu ia fazer. E eu era a única motorista no local. Então, isso dificultava muito, assim, o socorro. O rapaz do técnico, nessa hora... Na verdade, foi ele quem me levou para o hospital. Mas eu dei as coordenadas. Faz isso, troca de marcha. Eu percebi, depois de alguns quilômetros... que ele estava andando com o freio de mão, com o freio do carro puxado. E aí eu falei, nossa, tem que falar para ele que tem que soltar, senão a gente não chega. Um trecho que eu faria em 50 minutos, ele gastou 2 horas. E eu não senti dor no ato, né, da descarga. Eu senti dor depois, quando eu aí vem o detalhe, né? A minha perna não funcionava. Quando eu olhei para mim, naquele estado, né, depois do choque, eu falei assim, cara, eu perdi minha perna, meu braço, e tá tudo bem, eu tô viva. O resto daqui pra frente, a gente dá um jeito. E eu lembro de pedir pra minha avó tirar minha filha de perto, tava os meus avós presentes também. Então, você conseguiu se comunicar e... Na verdade, fui eu que dei as coordenadas pra tudo, né? Tira minha filha, mãe pega a chave do carro, faz isso, os meus documentos... Mesmo lá, caída, minha mãe chorava muito. E esse rapaz da fazenda que ajudou a dirigir não sabia dirigir, né? Não sabia. E como foi isso, conduzir Mas isso? Eu acho que o que facilitou é porque quem trabalha na área rural sempre dirige ali, sei lá, um trator, alguma coisa, moto, né? Então isso ajuda muito na direção. Acho que o caso dele foi isso. Mas a habilidade mesmo, eu lembro dele sair em zigue-zague na estrada. E você mesma... Aí eu falava, né? Volta um pouquinho menos e tal. Então, coordenando mesmo. E eu lembro que eu tinha muita sede. A única coisa que eu senti no acidente físico, naquele momento, antes de pegar a estrada, foi muita sede.
Mas eu lembrava, falei, cara, eu não vou beber água porque eu não sei como que tá por dentro, né? E eu sangrava muito a parte do rosto, mas depois é que a gente foi entender. Quando eu caí, eu cortei o queixo e quebrei o dente. Então a queda o impacto foi muito forte. Eu não lembro de ter visto isso, mas não lembro porque a adrenalina estava muito alta, então não tem essa noção. Mas eu lembro de ver todos os detalhes. O coração poderia ter parado. Sim. Foi uma das coisas que o médico falou, eu não consigo entender como que seu coração resistiu. Porque pelo que ele me explicou, o choque ele entra e ele tem que sair por algum lugar. Porque se ele não sai, aí realmente a gente tem pouquíssima chance de sobrevivência. E no meu caso, ele saiu pelos 2 pés. Tava descalça? Eu tava com aqueles chinelos Havaiana Slim, que é bem fininha. Então, provavelmente na queda o pé encostou no chão. E aí foi onde saiu. E o cotovelo foi onde saiu também. E no seio esquerdo. Foi tudo que pegou no chão, né, na hora da queda. E aí eu sentia muita ardência, principalmente no peito, assim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensava, meu coração vai parar a qualquer hora, né? Mas eu não falava nada, eu ficava bem quietinha. E no carro, eu comecei a sentir, assim, muita dor. Muita dor. E minha mãe ainda chorando muito, sabe? Então eu não expressava isso. Aí eu lembro que no meio do caminho eu perguntei pra ela assim, mãe, você lembrou de pegar o celular? Aí ela falou assim, não. Eu falei, nossa, então a gente vai ter que chegar até a porta do hospital, né? E eu lembro que realmente, assim, eu segurei muito até quando entrou na cidade. Quando entrou na cidade, aí eu falei assim, mãe, agora pede pra ele acelerar, que eu tô muito ruim. Eu tava me desfalecendo mesmo, sabe? As vistas escurecendo, eu tava sentindo isso. Não sei como que você não apagou até agora na história. Eu também não, mas assim, eu acho que é Deus, né? Porque só A explicação. você poderia, Sem dúvida. ali naquela hora. É a explicação pra tudo isso, eu acho que é Deus. Acho não, tenho certeza. E quando eu entrei, quando a gente chegou na porta do hospital, eu tive um apagão, assim. Aí eu não lembro muito dos detalhes, mas eu lembro de quando eu acordei. Porque você se levou até ali, né? Aí, quando eu acordei dentro do ambulatório, já tava algumas pessoas da minha família, já tava um desespero de choro, aquela coisa toda. Aí eu chamei a médica, né? Falei assim, viu? Dá pra tirar esse povo daqui? Porque eles estavam me deixando nervosa. Eu tava tranquila, né, em relação a tudo que tava acontecendo. Em outro momento, eu tive a oportunidade de encontrar essa médica. Ela é amiga da nossa família. Ela fala assim pra mim, Rose, naquele momento você tava transtornada. Tão assim, passada, que você falava assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu entendo que aconteceu isso, mas tá tudo bem. Eu falava o tempo inteiro que tava, mas eu não tava transtornada. Eu acho que o senso de gratidão veio na hora. De saber que aquilo ali poderia ter custado a minha vida. Sim. Então já se instalou isso, sabe? No primeiro momento. Então uma coisa importante para pessoas que passam por situações muito graves é que o entorno esteja calmo. Calmo, com certeza. E aí deu certo, né? Ela colocou o pessoal pra fora. E aí veio a notícia, né? Do diagnóstico ali do acidente. Eu tinha queimado 25% do meu corpo. Eu precisava de uma UTI. Uma UTI especializada em queimadura. E que provavelmente eu precisaria de amputação do membro. Que seria do braço esquerdo, né? Da parte que tinha sido atingida. Essa parte foi muito dolorosa ouvir. Mas mesmo assim, ainda falei, cara, ok. Eu ainda tenho uma vida, né? Daqui pra frente a gente vê como que faz. E é por isso que ela fala muito isso, né? Que como que pode alguém que recebe tantas notícias ruins e ficava, ok, eu entendi, ok. E aí, sim, é claro que um hospital do interior não estava preparado para uma situação dessa. Eles tiveram algumas situações que poderiam ter agido de forma otimizada, que deu ruim lá na frente. Por exemplo, hoje eu sei que quem sofre queimadura não pode ficar no ar-condicionado, não pode ventilação, tudo mais. E eu fui de ambulância para Goiânia, que foi onde a gente conseguiu UTI. Eu fui no ar-condicionado. Então eu cheguei muito ruim em Goiânia. Nossa. E aí eu já não tinha muita circulação de sangue na mão. E aí realmente o que era possível, eu já ouvi do médico, olha, a sua mão a gente já tem quase certeza que a gente não consegue recuperar, porque não tem saturação, então baixíssima, baixíssima mesmo. E aí eles fizeram um procedimento que eu não sei falar se é realmente, mas eu lembro que era alguma coisa de estreptomia, alguma coisa que é um corte, eu não sei falar o termo, mas é um corte que ele puxa o sangue, ele faz o sangue voltar, como se você fosse sangrar, sabe, o membro. E aí esse foi o primeiro procedimento que eles fizeram.
Pro sangue girar ali. Isso, e pendurar o meu braço. Eu fiquei com o braço pendurado por uns 4 dias, assim, tipo, pra cima. Eu não podia mexer o braço e ficava o tempo todo pendurado. E aí eu fui pra UTI, uma cidade que eu não tinha muita convivência, não conhecia muita coisa. Então, assim, a minha família também ficou naquela situação, né, fora do normal, precisando se apoiar em pessoas conhecidas, familiares que moravam ali. E aí, nesse processo, foi a parte mais difícil, que eu acho, né? Tipo, o choque em si foi tudo muito rápido, né? Então, eu falo que não foi difícil. Difícil foi a recuperação. E aí, isso foi num sábado. Então, o hospital só fez os socorros, assim, os primeiros socorros e tudo mais, para que na segunda eu tivesse um atendimento mais especializado. E aí, eu comecei a fazer as cirurgias. Então, em 7 dias, eu fiz 6 cirurgias. Tudo para tentar recuperar o membro, fazer debridagem, que eles falam, raspagem. E todos esses procedimentos eu fazia em centro cirúrgico, porque eu realmente não aguentava fazer a sangue frio. E aí, na segunda-feira, eu fiz... Foram anestesias gerais, então... eu lembro de 19, e que eu consegui contar, assim, 19 anestesias, que foi do centro cirúrgico. Eu lembro que a primeira cirurgia foi na segunda-feira, e aí o primeiro curativo foi na terça-feira. O hospital inteiro me escutava gritar. Porque daí as células começavam a crescer por cima do tecido que eles colocavam, sabe? Medicamento. E na hora de tirar, saía tudo. Saía o medicamento, a sujeirinha, mas também saíam células novas. E aí era horrível. Nesse momento, eu juro por Deus, assim, que eu pensei que talvez fosse melhor ter morrido. Mas assim, é óbvio que eu já me arrependi desse pensamento, tá? Sim. Mas foi muito doloroso, muito mesmo, sabe? Eu fiquei assim... E aí eu sempre sou da pessoa de planejar, né? Uhum. Eu chamei a médica e falei assim, quanto tempo eu vou ter que fazer isso aqui? Ela falou assim, olha, normalmente pessoas como você fica conosco durante 2 anos. Aí eu falei, cara, lamento, mas né, não vou dar conta. E aí, por isso que eu falo que a importância da gente manter a saúde emocional em dias e tudo mais, porque ela domina o nosso corpo. Eu comecei a entrar no estado febril. E aí foi a preocupação deles. Eu dava febre todos os dias, tipo, uns 3 dias seguidos dando febre. E aí ela chamou minha família, falou, olha, eu acredito que a Rose tá com um tipo de bactéria por conta de todas as feridas expostas. Então, a gente precisa colocar alguns tipos de antibiótico nela, porque se for o que eu penso que é, a bactéria que eu penso que é, a gente precisa de 72 horas para fazer cultura, que fala, né? 72 horas. Só que se for essa que eu tô pensando, mata ela em 24. Ah, tá. Então, no risco... Aí, e eles falaram, olha, ela tá bem frágil, o antibiótico pode ajudar e pode piorar. Então, assim, a decisão é de vocês. E aí é óbvio que melhor acabar tudo tentando do que não fazer nada, né? E aí eu tomei, realmente, eu tomei 5 antibióticos, um diferente do outro. Pra afastar qualquer possibilidade de não alcançar a bactéria, né? E foram umas fases bem delicadas, porque daí eu não conseguia comer e tudo mais. E UTI era assim, tudo muito isolado mesmo. Porque o médico falou pra mim que o choque não tinha me matado, mas eu poderia morrer com contaminação por conta da exposição. 90% dos casos é isso, não é a queimadura em si que mata a pessoa. É a fragilidade. É as feridas expostas, então são porta de entrada para um monte de doenças, né? Então é isso que normalmente... Rose, assim, eu até peço licença para você para comentar uma história muito simplória e simples mesmo perto da tua. Quando eu tinha 9 anos eu queimei meu pé e aí quando você contou disso, de tirar, porque eu fui, eu acho que um mês inteiro, todo dia no hospital para essa queimadura. E toda vez que tirava a gaze, era um sofrimento. E aí eles vinham e limpavam... E aí colocava gás, e aí no outro dia eu lembro disso e nem lembrava, mas agora você falando, toda vez que arrancava, e até que na sei lá qual vez eu falei, tá, eu não vou mais reclamar, com 9 anos, assim. E é até importante um alerta, né, pra quem tá ouvindo. Eu vi isso também numa outra reportagem que saiu, né, sobre o seu caso,
que queimaduras não acontecem somente com o fogo, Não. né? Você Exato. falou sobre isso no... Tem. com choque elétrico A também. minha foi com escapamento de moto. Então, Olha só. Que o pai de uma amiguinha chegou do trabalho, a gente tava todas brincando, e eu falei, tio, dá a voltinha, que é a entrada do condomínio até a casa dele. aham. E eu lembro, assim, que eu sempre fazia, mas na hora que ele ia sair, aquele dia ele chegou, então o escapamento da moto tava quente. Aham. E o meu pezinho, sei lá, esbarrou, Encostou. não alcançou. E aí eu lembro que quando a moto dele parou na frente da casa dele, eu falei, tio, meu pé tá derretendo. Porque você não sente Não na sente hora. na hora. Eu falei, tio, meu pé tá... Eu juro que eu senti ele fazer assim, ó. É. E aí só Terrível. depois. É, Sim. Mas, assim, né? É. E o que foi que dessa história toda, quanto tempo levou pra concluir ali né, o teu processo de recuperação, recuperação, e o que te acelerou, às vezes, melhorar? Então, quando eu ouvi isso da médica, que era 2 anos fazendo toda essa trajetória, né, de cirurgia, curativo e tudo mais, eu perguntei pra ela o que me faria sarar, né? Ela falou assim, olha, é alimentação e fisioterapia. Então, eu comecei a fazer fisioterapia na segunda-feira. Lembra que eu falei que internei no sábado? Na segunda eu tive cirurgia. Na segunda eu comecei a primeira fisioterapia. E eu lembro, gente, hoje é dar risada da situação e tudo mais, né? Então, hoje a gente já pode fazer isso. Mas eu ficava de fraldão. E eu lembro dele colocar pra caminhar pelo corredor, sabe? Gente, que sofrimento. O que é aquilo? Humilhação, né? Tipo... Eu já tava, assim, toda debilitada. Eu falava assim, ai, que humilhação me expor aqui de fraldão pelo corredor. Mas, assim, eu não sabia o quanto isso ia valer no final das Sim. contas. E agora você pensa. Que bom que você topou. Não tinha outra alternativa, né? Ou era isso, ou era isso. Então, mas o que me fazia pensar muito na recuperação era a minha filha. Na época, ela tava com 4 anos de idade. A gente tinha ficado separadas mesmo, assim, tipo, vou ser muito sincera com vocês. Eu acho que por 3, 4 dias, no máximo. Então, eu pensava muito nela. E aí, a outra questão da mão, eu pensava, como que eu vou fazer com a minha filha? Se ela estiver caindo, eu precisar dos 2 braços para segurar ela. Então, isso foi minha motivação, sabe? Você E não abandonou o seu membro mentalmente? Não, mentalmente não. E quando a médica falou que o que melhorava de fato era a alimentação e a fisioterapia, eu me dediquei ao máximo. Tudo que vinha, eu abraçava. Vamos. Aí, meus pés, os 2 queimados. Então, quando eu colocava os pés no chão, eu chorava horrores. Eu caminhava chorando. Mas eu pensava, Emanuele precisa de mim, eu quero continuar, vamos pegar firme nisso aqui, tipo, respirava. Lembro de desmaiar várias vezes na fisioterapia de dor. Então, mas foi isso, eu acredito que foi muito isso. E aí, eu lembro nesse processo que eu tive algumas pessoas chaves para isso. Então, sou muito grata. Que no primeiro momento a gente não entendia. Tipo, eu não entendia. Eu achava, cara, não tem coração essa pessoa, né? Quando ela me pega e bota pra andar com os pés queimados. Eles não são humanos fazer um negócio desse. E hoje eu sei o quanto eles precisaram ter energia para que hoje eu pudesse estar bem, né? Com saúde e tudo mais. Você me comentou da história do notebook também, que foi semelhante, assim. Não, eu tive várias pessoas nessa jornada, assim, que a gente precisaria de vários momentos aí pra falar. Pensa, eu fiquei 2 anos dentro de um hospital, mas internada mesmo, eu fiquei apenas 3 meses. E quando Apenas 3 meses. Porque eu já tinha imagina. criado uma expectativa, Dos né? Foi 2 anos, então eu achei o máximo eu sair, né? E teve uma enfermeira que eu acabei criando muito vínculo com ela, que é a Dina. E tem hoje ela nos meus contatos como amiga. E eu perguntei pra ela, né? Falei, nossa, é muito... o nosso primeiro encontro foi caótico. Eu odiei ela, com unhas e dentes. E, tipo, ela pegou no meu braço com muita força. Aí eu verbalizei pra ela, falei, você pode pegar mais devagar, porque tá doendo e tal. E ela não sabia como tava ferida, era o primeiro atendimento dela comigo. E aí ela foi com delicadeza, mas ainda doía, né? E eu achei ela grossa no jeito de atender assim, mas não era, porque ela não sabia mesmo como é que tava, né? Então, quando a gente saiu de lá, eu falei, eu não quero mais atendimento com essa enfermeira. De jeito nenhum, gente, credo. E aí, no próximo curativo, quem me atende? Ela de novo, né? Então, eu não podia escolher. Era por ordem de chegada e tudo mais. E
a gente assim, ficou muito amiga mesmo. De conversar, trocar ideia. E depois que sair, ainda continuar conversando e tudo mais. E ela falava, olha, você tem que ter fé, que vai dar tudo certo. Eu falava pra ela, ai, será que minha mão vai dar certo? Não sei o quê. Ela falava, vai dar certo. Eu lembro dela, ela é evangélica, então ela ficava fazendo curativo, louvando e tal. Ela falava assim, ó, vou louvando daqui, você vai orando aí, vai dar tudo certo. Então, essa foi uma pessoa-chave pra mim, que sempre que eu precisava de alguma coisa pra organizar, de cirurgia e tudo mais, ela sempre me apoiou muito. Então, tenho uma extrema gratidão por ela. A equipe toda, tá? Eu não posso mencionar um nome específico. Muita gente, Muita né? gente. Muita gente. Eu lembro de alguns momentos ter, assim, 7 médicos, cada um cuidando de uma parte e tudo mais. Foram 19 cirurgias até aqui, porque, na verdade, eu meio que abandonei, né? Na verdade, acabou entrando a pandemia. Uhum. E eu já tinha recebido a notícia que meu braço tinha mobilidade, a gente tinha recuperado e tudo mais. Então, cara, o dia que eu ouvi essa notícia, eu chorei horrores. Eu quase nunca chorava. Eu era bem firme, assim, sabe? Mas no dia que ele me falou que tinha dado certo, assim, eu me emocionei muito. É um choro de conquista, né? Aham. É diferente, né? Sim. E aí, quando você fala do notebook, eu me lembro que quando eu saí do hospital ali do 3º mês, todo o pessoal com quem eu trabalhava na época, eles foram me visitar. Todos eles. Sem exceção, assim, todos eles foram. Achei muito gratificante, né? De saber, olha, a gente não te abandonou, Sim. a gente tá junto. Eles mandavam. Eu não podia ter acesso a tecnologias dentro da UTI. Mas teve 2 momentos que foram muito importantes pra mim. E um deles foi no Dia das Crianças, que eu senti muita falta da minha filha. Eu me acidentei no dia 7 de outubro, e aí no dia 12 eu chorei. Chorei muito, aí a médica veio correndo, o que era. E aí entra o detalhe de você ter a mente muito forte, né? Saudável, porque a médica veio muito preocupada. Olha, o que foi? O que tá acontecendo? O que a gente pode fazer por você e tal? Aí eu falei, eu quero ver minha filha. Eu preciso ver minha filha, eu preciso ver minha filha. Ela falou assim, olha, ela não pode entrar aqui, mas eu vou ver se eu consigo liberar o celular pra você fazer uma videochamada com ela, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. E eles não permitiam, por exemplo, a pessoa ficar mais do que 5 minutos dentro da UTI. Uhum. E aí, o meu ex-marido, na época, foi com o celular e ele levou, sabe, pra eu falar com a minha filha. E eu lembro que ela me passou mais força do que eu pra ela. Ela, mamãe, o que são esse tanto de coisinhas grudado em você? Porque tava cheio de aparelhos, né? Sim. Aí eu explicava pra ela, e eu perguntei se ela tava bem. Ela falou assim, mãe, relaxa, logo a gente volta a ser uma família de novo. E assim, isso me deu muita força. Porque ela tinha a expectativa e eu também tinha que ter essa força pra assegurar que isso ia acontecer. Então, esse momento foi muito importante pra mim. De ver que o que eu pensava também estava conectado com minha filha, entende? Então, isso fez muito dar certo. E o outro momento foi... Na minha cabeça, eu pensava que a carreira que eu queria construir tinha ido de água abaixo. Isso viu que Eu pensava que tinha ido de água abaixo, sabe? E em um momento antes disso, eu tive com o Thiago Coelar. E ele me falou assim... o que você ainda precisa de realizar, né? O que a Rose pensa do futuro? Aí eu tinha falado pra ele, olha, eu já me casei, eu já tenho a minha filha, agora eu quero construir minha carreira profissional. Eu preciso disso pra realização pessoal mesmo. E eu não tinha chegado nessa fase, então isso me impactou muito. Pensei, falei, cara, acabou pra mim, né? Então eu vou ter que pensar em outra coisa. E isso mexeu muito comigo. E o Francisco, ele foi até a casa onde eu tava ficando, que eu já tava fazendo só os curativos e algumas cirurgias pontuais. E ele me levou um notebook. E, nossa, eu não canso de falar o quanto eu sou grata, sabe? Assim, no primeiro momento, eu confesso que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a enfermeira. Achei muita sacanagem. Não vou falar palavrão, tá? Eu prometo. Sacanagem ela é lentíssima pra falar. Sacanagem é o que Carambolas. Carambolas. Caramba! Eu falei assim, cara, ele não tem coração, né? Tipo, eu literalmente parecia uma múmia, gente. Eu tava toda enfaixada. E ele me leva um notebook. Aí eu falei assim, olha, eu chamo ele de Kiko, né? Falei, Kiko, não vai dar pra mim, né? Olha como eu tô, a minha mão não funciona. E ele falou uma frase que eu memorizei assim e guardei no coração.
Ele virou e falou assim, eu não preciso da sua mão, eu preciso da sua cabeça. Então vai estudar. Acha uns cursos aí, vai estudar e ocupa a sua cabeça que daqui a pouco eu tenho um serviço para você. E aí eu costumo dizer que foi o primeiro serviço que surgiu para mim, como prestadora de serviço, foi para eles nesse momento. Já na área de gestão de pessoas. Já na área. Na verdade, não era de gestão de pessoas. Uhum. Era na parte estratégica de olhar como estava indo todos os dashboards da empresa. Processual. Ai, que legal. Foi isso. Primeiro instante foi isso. E eu falo que ele não sabe, mas ele pode ter me resgatado. Pode não, ele me salvou de uma depressão, de... Sabe, quando a gente fala assim, Sim. Acabou? E não. Aí eu sentia que dava pra fazer mais alguma coisa. E eu já verbalizei em vários momentos isso pra ele, o quanto eu sou grata. E toda a equipe, né? Tipo, aí que eu falei pra você do Dia das Crianças, eu tive esse momento que me ajudou muito. E o outro momento foi que a equipe do hospital permitiu que eles mandassem vídeos, sabe? Falando que desejava boa recuperação e tudo mais. Então a empresa fez, a igreja onde eu frequentava também fez, os meus amigos fizeram. Então eu me senti muito acolhida. Assim, mesmo sem ter ninguém por perto, eu me senti muito acolhida. Aí emociona. Então, e eu, assim, eu juro pra você que se falar disso, eu já consigo falar sem chorar, mas se eu assistir os vídeos, aí traz à tona, assim, toda a emoção, o sentimento que eu tive naquele dia de ouvir e assistir, sabe, assim, os áudios e os vídeos, foi muito, muito emocionante. É fantástico pensar sobre isso, que às vezes no primeiro momento uma situação, não um acidente, mas, por exemplo, as pessoas que estavam ajudando a recuperação, parecem tão dolorosas, às vezes, né, afloram o que está acontecendo, que a gente não entende ali na hora. Mas no fundo, ao mesmo tempo, tem alguém falando assim pra você, continua. Faça isso sim, né? Tá doendo, mas faz. Então, aí a gente entra numa parte que eu acredito que seja o mundo metafísico, em que eu acredito que seja, né, sobre fé. Eu vivia um momento espiritual muito íntimo, de entender, sabe, o amor de Deus, como amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tava nesse momento. Uhum. Literalmente, porque eu me sentia assim, sabe aquela filha de Deus mimada? Era mais ou menos. De verdade, gente. Eu falava assim, cara, se acontecer alguma coisa assim com a minha filha, os bens materiais, porque tudo que eu tinha planejado tinha acontecido. E aí eu ficava pensando, eu preciso aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando aconteceu o acidente, eu não fiquei me questionando. Ou revoltou. Nem revoltada. Né? Eu só pensava, e eu sou assim em todas as situações, tá? Que acontece comigo. Eu comento com os meus amigos mais próximos, quando tem alguma coisa me incomodando, eu falo assim, eu preciso afastar disso. Eu preciso entender o que tá acontecendo e o que eu preciso aprender com isso. Então, o acidente de descarga elétrica fez isso comigo. Eu me lembro que na 13ª cirurgia, o médico me perguntou, e aí, como você tá se sentindo? Eu falei, eu tô me sentindo que eu estou no encontro comigo. Ele falou, ok. E deu tchau e aplicou anestesia e eu dormi com essa frase. Eu estou no encontro comigo. Porque esse período que eu fiquei dentro do hospital, principalmente na UTI eu fiquei 13 dias. Eu senti que eu tava nessa fase, sabe? De refletir sobre a minha vida, refletir sobre o futuro. Por que você tá aqui? Por que eu tava ali. Mas eu nunca questionei, sabe? Por que aconteceu isso comigo? Não. Aconteceu e aí a gente tem que resolver agora, entendeu? Era isso que passava na minha cabeça. Mas essa fase da reflexão foi muito importante. Para que eu conseguisse, né, tirar boas... Eu falo agora, bons insights, né? Tipo, eu realmente estava vivendo essa coisa de entender o momento. Ideal que todo mundo, diante de todas as situações, sejam boas ou difíceis, ou tristes ou alegres, parem um segundo para pensar por que isso está acontecendo. E aquilo ali que está acontecendo não tem jeito. É para te aproximar Exato. de Deus. Sim. E eu penso hoje, né, olhando o que aconteceu, eu perdi as coisas que eu tinha planejado, eu perdi todas elas. Eu perdi o momento físico ali com a minha filha, que eu não ficava com ela. Ela ficava na cidade, no interior de Nova Chavantina, lá aqui em Mato Grosso. E eu estava em Goiás. Então eu não ficava com ela. Minha mãe ficava com ela. O meu trabalho, que era importante para mim, eu tinha que me afastar. E depois, por último, a parte financeira.
Então, todas essas coisas foram bem delicadas, assim. Eu sentia que eu tava perdendo tudo, sabe? Falei, cara, vou ter que recomeçar, né? E só que eu acho que o fato de permanecer, sabe? Ser resiliente, eu acho que foi o que ajudou. Então, hoje, quando eu olho para essa história, eu vejo que eu tenho tudo em dobro, triplo. Tudo, inclusive a minha carreira. Que saí de uma recepcionista e nada contra isso, eu sou apaixonada pela recepção. Acho que é o treinamento que eu mais amo aplicar, é de recepção. Mas eu tô num momento da minha vida muito melhor. Então, até já cheguei a questionar isso, né? Falar, será que se eu tivesse passado por isso, eu teria tomado essas atitudes, sabe? Trilhado esse caminho? E talvez sim. A gente mas fica eu perguntando. talvez sim. Mas Será que seria tão forte quanto você é hoje? sabe que a minha psicóloga falou uma coisa que eu fiquei pensando exatamente isso, que ela fala que as coisas de ruins que acontecem na nossa vida molda a nossa personalidade forte. Porque você tem duas opções. Ou você encara, fala, olha, a vida é dura, mas eu sou mais ainda. Ou você sente e lamenta. E é por isso que tem tantas pessoas com depressão e tudo mais, que é o ângulo que ela escolhe olhar a vida. É interessante você valorizar a vida ao longo da sua história. Assim, parece Sim. que ela você reconhece cada vez mais o valor. Sim. E é interessante também no que ela estava falando sobre resiliência, né? A gente viu uma postagem recente da Rose em que ela fala assim: foco é a bússola que nos orienta em meio ao caos. Exato. O que te faz ter mais foco no seu trabalho? Olha, de todas as coisas que eu penso que eu quero pra vida, tudo me faz enxergar o foco. Mas a gente tem, eu sempre falo nos treinamentos, a gente tem uma tomadinha que a gente coloca pra recarregar nossas energias. E ela, com certeza, é minha filha. Então, eu quero ser uma pessoa melhor pra minha filha. Eu quero ser uma profissional melhor pra que ela tenha orgulho. Inclusive, quando eu fiz uma corrida agora em Chapada. Eu vi. Cara, ela me mandou um áudio que eu me derreti. Ela falou assim, que mamãe, legal. tô muito orgulhosa de você. Essa é a primeira de muitas. Aí eu falava pra ela que não me importava em que posição eu chegava, mas eu queria participar e provar que eu conseguia fazer coisas diferentes. Então, ela é essa bússola, sabe? E é minha parceira, então eu tenho certeza que quem recarrega as minhas energias emocionais é a minha filha, com certeza. A gente vai voltar a bom. falar um pouco desses detalhes todos que perpassaram pela trajetória. E me fala, Rose, assim, hoje, você que tem esse expertise que veio com um dom de pensar em processos, a tua história do acidente é processual? Você mesmo foi executando de forma a atingir o objetivo que no fim você queria e pôde, claro, respeitando a vontade de Deus e tendo ali muito cuidado, mas dentro das tuas condições, você foi atrás. Como hoje, dentro da gestão de pessoas, você ensina ou orienta cada uma dessas quase 130 pessoas, me corrige, Sim. a elas obterem os resultados dela? Eu acho que é uma somatória de coisas. A experiência, obviamente, conta muito, de ter vivido alguns caos ao longo da trajetória. Mas eu acho que o que conta muito também é a sua capacitação técnica. Aí, em RH, a gente vai falar de hard skills e soft skills. Então, essa hard skills também contribui. Por exemplo, no início da minha carreira, quando eu ainda estava com o pessoal lá no Imodonto como recepcionista, eles me deram a oportunidade de fazer o Empretec. Não sei se vocês já fizeram. Sim, do Sebrae. Eu sou né? Empreteca. Que legal. Que legal. Fala pra quem não conhece. Ai, gente, olha, muda. Um divisor de águas. Então, pra quem não fez, eu oriento. Tem que fazer, porque ajuda muito. Isso foi em que ano? Foi em 2016. 16. Que você empreende na tua área. Sim. Mas naquela época eu não tinha essa... Intraempreendedores, é isso? Dentro, né, das companhias. sim. Então, é legal, eu super indico. E é uma regra para quem presta serviço para 79 que seja Empretec. Então, é uma via de regra. Ah, que legal. Tem que ser. Que legal. É porque desperta ali a sua habilidade de lidar com a pressão, com a meta, resolução de causa. E aí, como Empreteco, a gente não pode dar uns detalhes, né? Então, é isso.
E é legal, o sentimento de dono do negócio é muito Sim, aham. mais potente. Me fez ver a minha vida pessoal e a profissional de um outro ângulo. Então, mudou de lá para cá. E quando eu vejo alguém no meu trabalho lidando com essas pessoas, ao invés de focar no problema, eu foco na solução. Eu acho que é isso que ajuda. O processo que vai também chegar Exato. lá, imagino. É isso. Bom, vamos aproveitar esse assunto. Eu queria só pegar o gancho do que começou Sim, lá atrás, vamos. antes de você ir, se você me permitir. Claro. Que a gente, antes de começar a gravar, estávamos aqui nos deleitando com os conhecimentos da Rose nesta área. Boa, boa, verdade. E aí o Rafa perguntou pra ela, bom, então você já consegue observar a gente, tipo, comportamento Ela e tal? tava observando todo mundo aqui. Ela já tinha feito a leitura de todo mundo. É automático, gente. Né? Eu não sei explicar, porque eu me conecto à Rose e eu não tinha esse olhar. E aí ela foi falando, eu falei, olha que legal, eu quero que ela fale disso, dessas percepções. Ela ia comentar. Aí a gente segurou. E a gente falou, segura e vamos deixar isso pra gravação. Foi. Então, olhando pra esses dois hosts aqui na sua frente, qual é a sua leitura Uma sobre a gestora gente? de RH, o que eu poderia fazer lá na tua empresa? Lá? Então, é muito legal a gente falar sobre isso. E pra mim é automático. E tem momentos que não é legal. A gente quer tirar um pouco essa leitura e deixar as coisas mais naturais. Mas é automático, de fato, é automático. O meu irmão fala assim, eu tenho até medo de conversar com a Rose, porque quando eu olho pra ela, parece que ela tá lendo minha alma. Então, mas assim, é uma coisa que a gente já se conhece há longas datas. Mal, né? Não, não é. E às vezes não é só no recrutamento. Com essas ferramentas suas, você pode até orientar para aquela pessoa, otimize o que ela tem. Sim. Dentro da prestação de serviço, tem uma ferramenta que a gente usa pela plataforma da Solid, que se chama Profiler, que é a leitura comportamental de cada cargo. Então, por exemplo, quando eu vou recrutar uma recepcionista, eu preciso entender que perfil que a unidade ou a organização precisa. Se é mas obviamente que para mim é claro que ela tem que ser comunicadora, que ela tem que ser organizada, que ela tem que ser empática. E para isso existe técnicas de mapear o perfil dela. Então eu envio uma ferramenta para que ela responda algumas perguntas e vem um relatório para mim dessa pessoa. E eles falam assim, que é muito engraçado. Falam assim, olha, eu li meu profile aqui e, nossa, deu uma leitura da minha vida inteira. Realmente eu sou tudo isso aqui. Só que eu acho que a experiência vai trazendo essa habilidade da gente ler antes de fazer o profile, né? Então, quando eu faço... Ele é o validador depois. Ele é o validador. Não é um fator decisório para a contratação, nem deve ser, mas ele orienta muito. Por exemplo, você não vai contratar... Existem 4 perfis, que é o comunicador, planejador, executor e analista. Então... Você acha que eu sou qual? Com certeza, por ser empreendedora, você tem porque eles permeiam, né? Então, você tem executor, você tem planejador e analista. Então, depois a gente até pode tentar fazer um teste. Mas você permeia entre eles por conta das habilidades que ao longo da sua trajetória você teve que desenvolver. E aí a gente tá falando de comportamento, tá? Comportamental. Entendi. E aí o Rafael... Eu já acho... Respira, homem de Deus. Momento tenso. Eu acho que ele é analista, com certeza. Eu ia falar sobre isso. O meu perfil, até marquei aqui. O meu perfil, quando eu entrei numa empresa, na Coca-Cola, na época que eu trabalhei, a gente fazia esse teste de perfil, enfim, essa análise, e deu como analista também. Eu acreditava que eu era executor, mas eu era analista. Então, eu tive Era um pouco o PI de dúvida. A gente usa o Profile, mas é a mesma metodologia que é do DISC. É evoluída. Né? Isso, eu acho que eu já fiz esse. O DISC. É E a você mesma falou metodologia. também sobre ser sinestésico. Me fala um pouquinho mais. Aí a gente vai falar sobre os temperamentos, né? Que aí existem algumas leituras. Depois eu mando um conteúdo que vai ser bem legal para quem Você pode vir novamente. Daria só um episódio só sobre isso, né? Então, quando a gente vai fazer gerenciamento, gestão de pessoas, é importante que você saiba o temperamento dessas pessoas. E o perfil, né, dessa pessoa, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é fleumático, se ele é sanguíneo, se ele é colérico. Então, tudo isso ajuda você a dar inputs para esse tipo de pessoa
na hora de ter um feedback, de dar um feedback, de dar inputs, e tudo isso vai ajudar. Para você ser assertiva com esse colaborador. Exato. Então, assim, legal. eu falo que os colaboradores, por ser mãe, eu consigo enxergar que eles são exatamente igual filhos. Que precisam dos comandos ali para onde ir, para o direcionamento. Lembra da comunicação? A pessoa que não tem a comunicação desenvolvida na área da gestão, com certeza ela precisa. Lá atrás foi o grande insight da Rose. Sim. E aí, quando eu olho para você, por exemplo, eu vejo que você é muito visual. Visual. Tem a ver com visão mesmo. A pessoa visual, por exemplo, me conta um pouquinho, você vai comprar uma geladeira. Tá. Como que você avalia o produto? Que coincidência. Como que você avalia o produto? Sim, gosto de ver a estética do produto, o que tem no display, a qualidade do material, o tamanho. O design? Sim. Tudo então. Principalmente o design. Já eu falaria outra coisa. Então, e você? Quantos litros? Sinestésico. Não, mas é o tamanho lá. Não, o tamanho. Quantos litros? Tem uma diferença ali, né? Sim. Mas às vezes é o mesmo tamanho do litro, não é? Não. É? Ah, tá. Então, provavelmente você tem muito do auditivo também. As funções, né? Eu preciso ter certeza que vai ter o tempo turbo lá, de gelar. Enfim, tem a economia, né? Se ela é A. O sinestésico, ele gosta realmente de saber, porque ele provavelmente quer colocar coisas para receber a visita, quer ter espaço para isso e tudo mais. Tanto que depois que a gente comprou nossa primeira geladeira, eu lembro que a gente viu, poxa, podia ter sido prateada. Era prateada, né? Cinza. Então, ele não importa com a estética. Nossa! Você sim. Sim, eu quero que orne, que não importa. Não é que combine, mas que... A marca, a potência. Sim, claro que sim, mas isso em primeiro lugar... tem que combinar, aí eu vou para os outros elementos. E isso é o... No caso dela, é o visual. Visual. E o que te fez perceber que eu fosse visual? O jeito como você conversa com a gente. Você não gosta de abraço. Você quase empurra quando a gente... Não, você não faz isso. Mas você não gosta do toque físico. Revelações. É natural do auditivo ele não gostar muito do contato físico. Então ele evita. Do visual, perdão. Do visual. Eles têm... que é de família alemã, tá vendo? E já o sinestésico? Ele gosta do abraço, do contato. Alguma coisa errada aí. Mas aí permeia, tá? Não é sempre Eu fixo. gosto, mas eu falo muito pra Júlia, minha filha, né? Tem a mesma idade da Emanuele, isso. né? Para de cutucar. É igual a minha mãe. Parece a minha mãe quando era assim, que fica encostando. Mas falar triscando. É diferente. Mas o sinestésico é assim que fica pegando? Ele pega. O Rafa não... E eu não gosto que pega, assim. Então, não que pega, que fica cutucando assim, falando assim. Não. Aí depende. Pode ser um costume seu, sabe? Uma coisa sua. Talvez seja um trauma, né? De alguma coisa. Aí a gente vai entrar em outros detalhes. Mas o que eu não Mas sou. porque a minha mãe, que deve estar ouvindo, que ela assiste todos, fica cutucando Agora assim, me falando. veio a memória sobre... Que aí pode ser, você me fala se é isso. Mas, Rose, me explica como é uma bola. Bola redonda. Depende que bola de quê? Olha o processo. Uma bola de Pra quê a bola? Bola de basquete. Como é? O questionamento? Como que é uma bola, Rafael? Uma bola... Depende, né? Você viu a piscada dele? Assim, uma bola. Como é uma bola? Buscando a bola. Buscando a bola, né? Como é a bola? Me explica em que momento você lembrou usando uma bola? É que, na verdade, me explica uma bola. Me veio assim, o que ela quer saber com isso? Por que ela quer saber joga. Isso? Não tem certo e errado, tá tudo bem. Imagina que eu não sei, eu sou de outro planeta. O que é uma bola? É um esporte, é um objeto de esporte, meu filho joga bola... Ele tá lembrando do momento que ele jogou bola com o filho dele. Sinestésico. Quando eu contei isso, me perguntaram, eu não fazia nada. Eu ficava assim, bom, a bola é um objeto redondo, que você pode ter as mesmas dimensões, ela não pode estar torta, senão você não vai quicar no chão. E tem pessoas que vão falar, bom, a bola é um objeto? E não. Olha, então, a pessoa que é do mais emocional, digamos assim, você falou lembrou de um momento. Ela lembrou das especificações. Parte técnica. Então, E aí, quando a gente traz isso para a gestão, para o ambiente de organização, tem que ser estratégico.
essas pessoas têm que estar nas posições corretas. Excelente. Então, tem lugar para todo mundo. Ela só precisa estar na posição correta. Igual um time de futebol. Você não vai colocar um lateral lá, de repente, no gol. De repente, não faz sentido. Como não eu é... sei. Então o perfil faz toda a diferença. Toda a né? Você diferença. saber qual é Toda a diferença. Além do input que você dá para as pessoas de forma correta, também as posições. Aí você não vai colocar um sinestésico, por exemplo, para vender. Você, dificilmente... Exatamente. É. Você quer ler meu perfil? Não, eu quero só fofocar sobre o seu perfil. É legal, né? É muito legal. Eu sou apaixonada. O visual. O visual, ele é muito flexível. Na verdade, é o executor. Provavelmente você tem ele como predominante. O executor, ele permeia entre vários perfis. Eu acho que vem ao encontro do que você perguntou para mim antes de começar a gravação. Você sempre foi assim? Eu sou executora comunicadora. Então, é fácil você... Sim, é fácil você permear, se colocar, por exemplo, vai para recepção, vai para o RH, vai para não sei para onde. A gente consegue ferramentas para sobreviver ao caos. Sim! E a Rose desde o começo, Rose. Ela comentou pra gente um pouco antes de iniciar, que ela super se adapta quando ela atinge ali os objetivos numa determinada área. Ela fica super satisfeita e até busca por ir para outras e entender a outra, dominar e aperfeiçoar outras áreas. Isso é bem legal, não só da vida, mas dentro da companhia que ela atua. Sim. A produção tá me avisando aqui que a gente precisa Então passar pro nosso próximo desafio. Beleza, que aí a gente vem pra cá. Não é dancinha agora, não, né? Na verdade, é o primeiro desafio, né? Porque até agora a gente conversou, E né? a gente vem pra cá depois. E isso, Beleza, aí a gente já fechou. vem pra cá. Fechado. Vamos lá? Vamos. Então, Preparada, Rose? Sim. então vamos para o nosso quadro tradicional, mais tradicional aqui do nosso programa, né? Do nosso podcast, que é o Histórias Minhas. Nunca Contadas, eu amo esse programa. Nossa. É o programa da minha vida, eu nunca sei. A gente combinou isso. Legal, Sem adorei. esse programa, Aí você viu que foi programa não bem- existe. Sem esse quadro, esse programa não Foi bem existe. espontâneo, né? Você Adorei, percebeu? gente. Bom, a gente quer saber uma história sua, o que vem à cabeça agora pra você contar pra gente. Você tem 3 minutos pra nos contar uma história sua que você nunca contou, nunca registrou, algo que vem à memória agora. Nossa, eu sou comunicadora, então dificilmente tem uma história que eu nunca tenha contado, tá? Porque eu sou de falar mesmo, de conversar. Mas eu acho que talvez a história que eu evite contar é a história de como eu fiz pra conhecer meu pai. Né? Então, lembra que eu falei que meu pai e minha mãe são separados desde que eu me entendo por gente? Sim. Então, isso. Na época, lembra de eu falar, não tinha tecnologia, nananã? Eu fiz a minha mãe descobrir o telefone da Ótima casa. pergunta, Rose. Eu não perguntei, agora eu quero saber. Eu fiz a minha mãe descobrir o telefone da casa dele. E aí a minha mãe me passou, fez a ligação, passou pra mim. E eu consegui falar com a minha madrasta. E aí contei toda a minha história, nananã. Eu falei que eu queria conhecer meu pai e tal. E aí eu fiz tudo planejado, como eu faria pra conhecer eles e tudo mais. E ela super se dispôs a me receber. E aí, lembra da viagem? Foi um rolê, eu nunca tinha saído do interior. E aí, essa... Mãe corajosa junto, né? acho que não foi muito coragem, né? Foi assim, é um direito dela. E aí, essa viagem foi terrível, nunca tinha saído do interior. Então, assim, não foi cômico. Mas sabe, o desespero de chegar lá e encontrar pessoas que eu nunca vi. Aí, detalhe, quando eu cheguei, sabe que antigamente tinha aqueles programas assim, Um Dia de Princesa? Eu tive. Aqueles Literalmente. que passam o programa na rua? Não passou, né, em lugar nenhum. Mas eu fui recebida assim. Né? Eles fizeram um banquete pra me esperar. Que legal. Eles fizeram um banquete pra me esperar. E aí, quando eu entrei pro quarto onde eu iria me hospedar, tinha um monte de roupa. E pra mim, assim, foi a coisa mais incrível do mundo. Porque, assim, lembra de falar? Presentes. Vim de uma família humilde, então era o necessário, somente o necessário. E aí, isso pra mim foi muito legal. Tipo, então, quando eu assisti os programas, eu falei assim, eu já tive. Que legal. Eu acho que é isso, eu não menciono muito, mas acho que é a história que me marcou bastante.
E hoje vocês continuam. Sim, Nossa, super. deve ter sido uma delícia isso. Claro, isso foi de roupa, de calçado, de tudo, sabe? Então, assim, pra mim que vivia com o básico e pra uma extremidade muito, sabe, assim, de, cara, Disparate daqui. do que eu vivia. Então, foi muito legal viver isso. É um detalhe que faz sentido. Porque você Aham. continuou toda a relação com essa família. Sim, Faz todo aham. sentido. E aí, assim, ó, mesmo vivendo tudo isso, tendo essas experiências, eu sempre tenho essa essência de onde eu vim. E eu acho que isso ajuda muito nas ferramentas de habilidade para lidar com as pessoas em diferentes níveis, né? Acho que não tem que nem falar Acho sobre que isso, facilita. mas facilita. Uhum. Então, eu acho assim. de viver os extremos. É. Acho que essa história foi a mais marcante, assim. Viver Eu isso. fiquei imaginando 15 o quarto que ela entrou. Eu fico pensando. Minha madrasta fez questão de decorar tudo assim, de rosa. Então, E a roupa que você mais gostou daquelas lá? ai, gente, é difícil falar, É mas muita. era muita gente. Que é interessante que é um risco, né? Que a gente corre. Aham, E você teve a coragem de ir atrás sim. e foi recompensado. Graças a Deus. Sim. Ah. E eu realmente foi um presente pra mim, tá? A família do meu pai são incríveis, eu super adoro eles. Então, isso me fez ter mais pessoas perto de mim, de rede de apoio mesmo, que eu posso contar quando eu preciso. E foi a primeira ida para São Paulo. Foi. Uau, Muito então. importante. Aí a gente Já vale fez, né? lembrar que eu saí do extremo onde eu vivia, que não tinha energia, nananã e tal. E fui pra um lugar que é Limeira, interior de São Paulo. Mas interior que Sim. tipo, eu acho que talvez seja maior que Cuiabá. Sim. Tudo bem, a gente sabe. É isso. Então essa história é... Muito legal. Eu acho que eu não costumo imaginava. contar pras Não dá pessoas para as assim. pessoas verem, mas a sociedade toda de Cuiabá praticamente tá aqui nesses anos. Muito bem. Então vamos falar de futuro, Núbia? Vamos, Rafael, falar de futuro com a Rose? Então tá. Por favor. Rose, me conta, olhando daqui pra frente, se você tá em algum projeto que tá aqui ascendendo, se ele já tá de pé, conte algo que tá aí rodando pra Seus você. planos pessoais, profissionais. Sim. Profissionais, eu tô terminando de fazer agora a segunda graduação, que é gestão de pessoas, né? Ah, E se tudo der certo, em dezembro eu já termino. Eu quero fazer psicologia, que é um complemento do que eu faço, né? Eu busco muito conhecimento nessa área, é necessário para quem tá na área de gestão de pessoas. Esse é um plano que eu tenho em fazer. E outro que tá em andamento já é o livro. Então, que aí eu acho que dá para falar sobre mais detalhes, com mais riqueza de conteúdo e tudo mais. Quando eu passei pelo processo do acidente, eu gravei um vídeo no YouTube. E repercutiu muito, tipo, eu recebi mensagens da Itália, do exterior, de vários países, de pessoas que estavam lá e assistiram. E falaram, nossa, você tem que escrever um livro, não sei o que e tal. Minhas amigas, né, falam, olha, você tem que escrever um livro. Então, esse é um projeto que está em andamento. Legal. Eu tô no 5º capítulo, então eu pretendo publicar Então, o segundo episódio já fica combinado para ela lançar aqui, né? O segundo vai ser técnicas da Rose. A gente pode abrir aqui na tela alguns exemplos. Exato. E a Rose nos ensinar sobre isso. Uhum. E quem tá ouvindo, às vezes vai ter um Sim. público que quer buscar um curso. Exatamente. Então, comente aqui, né? Se você quiser participar da análise da Rose, Ótimo. né? E aí a gente traz no próximo A gente episódio. pode fazer um programa assim, pessoas que a gente chamou para um recrutamento sem a pessoa saber e a gente vai analisando. Olha, legal. muito Aqui legal. assim, as ideias vão surgindo, é uma loucura. Gente, a Rose, ela está todos os dias aqui com a gente no pátio, Sim. né? No Pátio Coworking, a empresa que ela presta serviços hoje fica aqui dentro do pátio, então a gente se encontra e o que é mais legal, que a gente não consegue conhecer a fundo tanto, né, a essência e as histórias, se a gente não marca um papo como esse, Verdade. né? Aham. Então, para isso que existe o Pátio Cast, para trazer as histórias de pátio, né, pra gente conversar, pra gente saber um pouco mais do presente, passado, futuro, enfim, a gente quer saber sempre tudo, né? A gente é muito curioso, né, E Núbia? promover essas histórias que às vezes a gente ouve, fica aqui na nossa memória. E quando a gente começou a planejar, eu falei, quantas pessoas não podem ser tocadas, às vezes está passando por uma situação agora, Sim. ou que passou e se sente, eu me senti pertencente, assim, eu me vi reconhecida, sem falar nada da minha história, mas em 3 grandes momentos ali que você contou, depois eu posso conversar com você também,
E certamente quem tá ouvindo também se Sim. reconhece, se inspira nessa trajetória, né? Sim, isso é bom. eu acho legal, acho super importante o trabalho de vocês. Acho que todo mundo tem seu espaço, né, para contribuir para uma melhoria. Quando eu saí do acidente, assim, eu imaginava que eu, sei lá, de repente ia virar uma palestrante, sabe? Coisas assim. Porque eu entendia que as pessoas precisavam ter essas ferramentas, insights, que poderiam melhorar o dia a dia delas, principalmente depois do vídeo. Mas eu nunca fui a pessoa que gosta do centro. Eu sou a pessoa ali de projetar, planejar e tudo mais. Mas eu tenho que, por conta do meu trabalho, eu precisei desenvolver essa habilidade de estar aqui hoje com vocês, me expondo, gravando e tudo mais. Então, eu falo que todo o processo de crescimento é doloroso. E aí, por isso a coragem que eu falei, tem que ter coragem. Não é para qualquer um. Mas hoje o que me motiva a falar sobre a minha história, e já não dói falar sobre ela, é saber que do outro lado sempre vai ter alguém que precisa ouvir o que a gente está conversando e tudo mais. Por isso que eu acho incrível quando vocês trazem pessoas de todas as áreas, né? Não só de gestão, mas de outros momentos que eu já assisti aqui também. Legal. Os podcasts. Então, acho que é isso. É legal. Muito bem, vamos pro desafio final, Núbia? Ai. Você quer perguntar isso aqui antes de fazer o desafio? Acho que a gente pode. Isso? Acho que faz legal. todo sentido. Pode né? ser, vai lá. Eu? Vamos lá? Então vamos lá. O nosso desafio final, ela devia estar imaginando, a Rose devia estar pensando, né? Nossa, já não teve desafio suficiente, né? Mas até agora tudo bem? Tá ótimo, gente. Eu tô me sentindo literalmente em casa, tá? Então. Gente, no começo eu que fiquei assim um pouco emocionada. Não sei o que foi. Ficamos um pouco, não? Sim, com certeza. Até antes, né? Na pesquisa a gente ficou, né? Bom, o desafio final, nada tão mais desafiador do que a gente já conversou. E nada mais desafiador do que a Rose já passou. Exatamente. Olhando para sua câmera, aquela, Kaique, essa câmera aqui, pronto, que a gente mostrou. A gente quer te desafiar a olhar para a Rose de 10 anos atrás e a Rose de 10 anos à frente. Então, a Rose de 10 anos atrás, o que você tem a dizer para ela, né? E o que você tem a dizer para a Rose do futuro, de 10 anos à frente. Aqui hoje. Manda um recadinho. Esse recado vai ficar registrado, a Emanuele vai poder assistir quantas vezes quiser, né? Isso é muito bom, a gente gosta muito de fazer isso porque é um registro, né? E é um exercício também, né, Núbia? Com certeza. Uau. No seu tempo. Uau. Olhando Gente, vocês me pegaram, hein? Rose, 10 anos. Olhando para aquela câmera. A gente promete que é o desafio final. Olha, meu recado para Rose de 10 anos atrás é até doloroso falar, mas que ela vai precisar ser forte. Tem muita coisa que vai acontecer, que vai precisar de resiliência, paciência, fé, principalmente fé. E que no final tudo vai dar certo, as coisas se encaixam, mas exige muita paciência também nesse processo. Acho que esse é o recado mais importante para a Rose há 10 anos atrás. E para a Rose, de 10 anos à frente, ai, gente, você consegue. Os seus objetivos, as coisas que você pretende conquistar, você consegue. Eu sempre costumo dizer que eu não sei como vou fazer, mas vai dar certo. E os detalhes que a gente está vivendo agora, o processo que a gente está vivendo agora de luto, de perca, vai dar certo, vai passar. Olha, que daqui a 10 anos, né, você se assista olhando nos olhos, por isso que a gente pede para olhar na câmera, porque representa os seus olhos daqui a 10 anos, que você olhe também para você mesma e consiga ver esse registro. Tão legal. bonito, essas palavras tão legais. Com certeza a Rose de 10 atrás também recebeu esse seu reconhecimento. Eu tenho certeza. Agora. Certeza absoluta. E eu juro que eu segurei pra não chorar, tá? Que bom. Segurei. Quem sabe a Rose de daqui a 10 anos esteja chorando agora nesse momento. Né? Então, Rose, acalma. Acalma. Deu tudo certo, né? Com certeza, gente. Rose, mais do que um prazer ter você hoje com a gente. Ai, gente, que legal. Muito bom conhecer mais detalhes que você trouxe. Obrigada mesmo. Acho que eu me sinto bem agradecida hoje por ouvir você. Saímos diferentes, né? Ai, gente, sou eu que agradeço. A gente tá muito feliz.
Aqui está aberto para você trazer os seus conhecimentos, o seu expertise. Tem N historinhas que a gente queria ainda ter aberto. Vamos trazer nas próximas. Uhum. Sem Uma sombra questão de Ótimo. de tempo mesmo, a produção É. puxando a orelha E eu fiquei, ali. como eu vou encaixar? Mas tudo bem. Sim. E eu espero que quem esteja assistindo também tenha essa sensação. Olha, gente, de verdade, coração, muito obrigada. Eu tento resumir muito todas as histórias, porque são muito complexas. Imagino. E aí, por isso, o livro, né, talvez fica mais fácil Porque não é só a certeza. experiência, é a sua percepção. a percepção de tudo. Então, sou grata, tá, gente? De verdade. Nós que somos muito gratos e fica o convite para um próximo episódio. Tanto para Ótimo. contar sobre o livro, para a gente fazer o exercício, análises. Sabe um pouco dos as dois? análises, um pouco dos dois. Ótimo. Enfim. É isso aí. Adorei. O Pátio é sua casa, o Pátio Cast também agora é sua nova casa. Ai, obrigada. Conte com a gente e obrigado pessoal. Deixa suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu Ah, trabalho. legal, gente, ó. Meu Instagram é rosecampos.9. Depois eu vou deixar por escrito para ficar mais fácil. Mas não sou muito das mídias, mas tem ali uma coisinha ou outra que eu acabo postando. Gosto de mostrar esse lado da superação, né? Para que outras pessoas também sejam impactadas. Mas o meu muito obrigada, tá? Pelo espaço, pela oportunidade de falar. Eu acho que o recado foi dado para pessoas que precisam ouvir do outro lado, é isso. Aqui mesmo nessa sala, com certeza já. Ai, que bom, eu fico feliz. E é por isso que a gente fala, né? Tem que ser corajosa para você enfrentar os desafios ali de não gostar, mas ter que fazer. Eu acho que é isso. Agora encostar aqui. Aí, Primeiro podcast. isso é o primeiro, né? Com Primeiro certeza. Ei, obrigada, Rose. Obrigado Obrigada a ao vocês. pessoal. Obrigada, Rafa, mais Obrigado, um. Núbia. Foi muito bom. Ao pessoal Um que beijo a ouviu todos. até aqui. Valeu. Beijo, Tá, beijo, gente. Obrigada. Valeu, produção. Obrigada, produção. Obrigado. Até a próxima.